Então lá, pessoal, dito tudo isso sobre a questão de fato, o para quê, o porquê de se aposentar, nós vamos falar agora sobre a expectativa de vida e tábua de mortalidade, o que de fato isso vem influenciar na somatória, o que tem a ver com a aposentadoria, no seu caso específico, e o que possamos tirar de benefício dessa suposta sobrevida, né, expectativa de vida e dessa tábua de mortalidade. O que é expectativa de vida e tábua de mortalidade? Para entender como funciona a previdência social, é preciso saber como ela se sustenta, no sentido de contribuição, no sentido contributivo. Estamos pagando pelas aposentadorias atuais e não criando uma reserva para nós mesmos. Esse é o sistema da Previdência do Brasil. Ou seja, se o número de pessoas contribuindo para a Previdência for muito menor do que os benefícios por ela, a conta provavelmente não vai fechar. Foi um dos motivos que se foi preciso se fazer a reforma da Previdência. E é claro que existem muitos outros fatores envolvidos com a arrecadação quadripartite, mas isso nem vem ao caso nesse momento. O fato é que esse sim, os fundamentos principais do governo para a reforma proposta. Se está certo ou se está errado, nós não vamos aqui entrar no mérito. A lei previdenciária é de 1991, quando a expectativa de vida do brasileiro era de 65 anos de idade. Perceba bem, você deve lembrar, saber que os seus pais, antepassados ali viviam próximo dos seus 50 e poucos anos, 65 já era tido como idosos e muito velhos, coisa que hoje atualmente é muito diferente. E hoje em dia, conforme censo realizado pelo Banco Mundial, de 76,7 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou mais, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a pessoa que nascer em 2020 viverá em média 76 anos e 7 meses. A que nascer em 2040 até 70 e quase 80 anos, e a pessoa que nascer em 2060 viverá ali próximo de seus 81 anos e 2 meses. Percebe? E a gente sabe hoje muito que se vive passado de 90 anos, 91, e o que a cabeça do INSS qual que é? A conta sempre é aquela, a pessoa pagou 30 anos, se aposentou ali que seja próximo dos seus 65 anos de idade, mas ela vai viver seus 90 anos recebendo. Não quer dizer, próximo daquilo que ela pagou, ela vai receber. E essa conta ultimamente não tem sido fechada. Com o aumento da expectativa do brasileiro, terá que se trabalhar mais 2 meses e recolher contribuição para o INSS para se aposentar pelo teto. Vamos voltar aqui a falar sobre o fator previdenciário. A gente já falou disso, mas é importante a gente voltar agora, nesse momento, para falar sobre as projeções do IBGE entrando no cálculo do fator previdenciário, que, por sinal, define o valor de aposentadorias sobre as regras antigas da Previdência, que foram alteradas com a recente reforma, mas que ainda está em vigor e que sim, vale a pena falar, lógico, mas que se incide muito ainda em muitas aposentadorias. O fator previdenciário foi um índice usado no cálculo de algumas aposentadorias, criados lá em 99 por o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O objetivo do fator foi desestimular os trabalhadores a se aposentarem muito jovens. Assim, quanto mais cedo a pessoa entrasse com o pedido, maior seria a fatia de aposentadoria que o fator iria reduzir o valor. Ou seja, quanto mais cedo a pessoa pede, menor é a renda dela a receber. Que é composto por uma forma matemática que leva em conta o tempo de contribuição, a expectativa de vida. Por aqui nós estamos falando da expectativa de vida, e por aqui não me vejo na obrigação de voltar a falar sobre o fator previdenciário, e na idade do segurado. O fator é usado no cálculo
da aposentadoria, tempo de contribuição. Por essa regra, os homens precisavam de ao menos 35 anos ao INSS e as mulheres 30. Não havia exigência de idade mínima para ter aposentadoria antigamente. Antigamente, agora, antes da reforma, né? Não exigia idade mínima para se aposentar. Bastava ter o tempo de contribuição necessário que se aposentava. Se aposenta ainda aquele que tem direito, né, adquirido. Esse índice é atualizado de todos os anos, considerando, entre outros fatores, a expectativa de vida dos brasileiros e, em geral, o desconto do fator sobe com as atualizações anuais. Por que a gente está falando disso? Vamos lá. Redução do valor das aposentadorias. A projeção é que as novas aposentadorias serão afetadas pelas novas tabelas e terão uma redução em média de 0,64% em relação ao valor que teria que se fosse pedidas pela tabela anterior, podendo chegar a 0,94%. Né? Então quer dizer o seguinte, todo mês de dezembro o IBGE ele aponta a tábua da mortalidade, a expectativa de vida e a somatória do fator previdenciário. Vamos ver se aqui a gente vai dizer. O porquê ocorrerá a queda do valor das novas aposentadorias? A queda do valor das novas aposentadorias ocorre porque, além da expectativa de vida ao nascer, o IBGE recalcula também a expectativa de sobrevida. Que quer dizer o seguinte, por vezes a pessoa pensa assim, eu vou esperar de pedir a minha aposentadoria, embora eu já tenha meu direito, mas eu vou continuar contribuindo, deixando de receber, e achando que vai receber um valor maior ou melhor. E por vezes se engana porque o fator ele vem a crescer, a somar a expectativa de vida, a aumentar, e aí o valor por vezes achava que ia aumentar, não, ele diminui. Então é um engano da população, e você vê quase que chega a 1% da redução do valor, da pessoa continuar a ficar um ano contribuindo, um ano deixando de receber e um ano esperando para achar que vai receber um valor maior ou melhor, e daí quando que se vai requerer o benefício, veja que o fator ele veio a diminuir, ou seja, a pessoa ficou um ano sem receber, um ano pagando, um ano tal, e vai lá pensar que vai aumentar, quando vai e pede, poxa, se tivesse dado a entrada um ano atrás, a aposentadoria seria até por vezes maior. Então deixou de receber, continuou pagando e ainda teve uma redução no valor do benefício. E quais as aposentadorias são afetadas pelo fator? Com a reforma da Previdência, o fator passou a ser aplicado em 2 casos. Para quem cumpriu os requisitos de aposentadoria por tempo de contribuição antes das mudanças começarem a valer em 13 de novembro do ano passado, para quem se aposentar pela regra de transição do pedágio dos 50%. São essas as formas afetadas pelo fator. Pela regra de transição dos 50%, a gente já falou das regras de transição, não é aquele que faltava ali 2 anos próximo de se aposentar, tem essa penalidade de se acrescer 50% além do tempo, ou seja, aquele que faltava 2 anos precisaria cumprir então mais um ano, né? Quem estava há 2 anos de se completar o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 para homens em novembro de 2019, pode se aposentar sem cumprir a idade mínima estabelecida pela reforma. Porém, na hora do cálculo do benefício tem o desconto do fator e que, quanto mais novo, maior o corte. Tábuas completas de mortalidade. E o que é, o que tem a ver com isso? Fornecem estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos, com data de referência em 1º de julho do ano anterior. Desde 1999, o IBGE divulga anualmente, até o dia 1º de dezembro, no Diário Oficial, as tábuas completas de mortalidade para o total da população brasileira em 1º de julho do ano anterior. Eu tinha dito anteriormente a dizer que assim, a pessoa pensa assim, eu vou dar entrada na minha aposentadoria em janeiro, mas se ela já tinha direito em novembro, ela esperar para pedir em janeiro, só o fato de esse tempo que mudou, 1º de dezembro, a tábua da mortalidade, o fator vem só somar, dizer que a sobrevida tem a aumentar,
a renda que vier a se pedir em janeiro, ele já vai ter sofrido aquela redução próxima ali de 1%. Então eu aconselho, se você tem direito, quer lá pedir a sua aposentadoria, peça antes da virada da tábua da mortalidade em dezembro, tá? Em relação a essa data de 1º de dezembro, peça em novembro, para não sofrer ali o corte de novo, da nova tábua completa da mortalidade. Constitui um modelo demográfico que tem a ver tudo com quanto mais a pessoa viver, né? Que a pessoa, a gente já sabe que você ter uma boa saúde, uma boa alimentação e fazer exercício, você aumenta a sua sobrevida, né? E descrever a incidência da mortalidade ao longo do ciclo vital das pessoas e as suas informações têm sido utilizadas como um dos parâmetros para o cálculo do fator previdenciário, com vistas às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o regime geral da Previdência Social. As tábuas de mortalidade são provenientes de projeções dos níveis de mortalidade a partir das tábuas abreviadas da mortalidade construídas para o ano de referência do último censo demográfico, às quais são incorporados dados populacionais dos respectivos levantamentos dos censitário, estimativas da mortalidade infantil, com base nesse mesmo levantamento, informações sobre notificações e registros oficiais de óbitos por sexo e por idade. E aqui eu venho trazer sempre uma reflexão a um estilo de vida saudável. A gente está falando muito de aposentadoria, né, planejamento previdenciário, mas eu quero sempre levar ao sentido de um pensamento do para que, né, contribuir, do para que se aposentar, do para que viver. E assim eu venho agora de um momento para a gente começar a continuar a repensar a questão sempre do quê? Do estilo de vida saudável, que quer dizer, né, a começar da tua mentalidade, né, da sua dieta, da sua alimentação, da prática de exercícios, da questão da hidratação, de se beber água, beba água, do fortalecimento do sistema imunológico, né? De você ter metas a alcançar, objetivos, traçar planos e realizá-los. Tá legal? E na próxima trilha, na próxima aventura, nós vamos então falar sobre quais os documentos necessários. Tá certo, pessoal? Então é isso, vamos agora avançar rumo ao objetivo. Tamo junto!